Fala rapaziada do meu canal, como vocês estão? Aqui é o Lenda em Movimento, eu sou o Matheus, fundador deste canal, e você está aqui para entender mais resultados sobre como foram os resultados da VEG na profundidade e a visão dos diretores e a visão dos analistas. Eu estou gostando muito de fazer essa fonte, essa questão desses resultados, porque é muito interessante dar uma olhada em como os diretores se pronunciam em relação aos resultados da empresa e por aí vai. Então, vamos para cima então, porque, além das perguntas, né, além do balanço que você costuma olhar, é interessante também olhar para as perguntas que os analistas do mercado fazem para a diretoria e tudo mais. Então, tem aqui questão com guerra de tarifa dos EUs nos Estados Unidos, tem a questão com a inauguração das novas fábricas de Betim, o impacto dos data centers nos negócios da WEG e por que a margem veio um pouquinho pressionada por custos que, na verdade, são investimentos aí para o futuro. Então, vamos para cima aqui. Eu fiz uma apresentação aqui na IA mesmo para eu me apoiar aqui com este vídeo para vocês, tá? Então, primeira coisa, a visão geral do trimestre, tá? Então, o desempenho operacional foi que nós tivemos um mercado externo que sustentou o resultado praticamente, apesar de ter vindo quase que no 0 a 0 na questão do crescimento, porque o dólar veio desvalorizado, né? Mas nós tivemos aqui a questão com a forte base de comparação com os projetos de energia solar no ano passado, né? E isso pressiona a receita aqui né, no consolidado em real, então, enfim. Mas a margem EBITDA continuou muito saudável, o ROIC veio com muita expansão percentual e a manutenção dos investimentos aí para suportar o crescimento contínuo de longo prazo. Isso, inclusive, foi uma das frases de um dos diretores lá. São dois Andrés, eu não sei qual dos dois Andrés, mas acho que foi o Salgueiro. Então, eh, vamos lá então para a primeira pergunta. A primeira questão, tá? Fizeram muitas perguntas sobre como é a malha global e as tarifas dos Estados Unidos. As tarifas dos Estados Unidos, elas mudaram muito, 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 muito. Então, toda hora vinha uma tarifa diferente dos Estados Unidos. Antes era 10, aí passou a ser 30 e agora é 20, agora não sabemos mais. Agora pode passar a ser 37. Então, um terço do volume vendido no país é fabricado localmente, lá nos Estados Unidos. 41% da produção mexicana é exportada para os Estados Unidos e apenas 21% das exportações do Brasil vão para o mercado americano. Então, a diversificação geográfica aqui faz com que a WEG consiga sair dessa questão das tarifas, que você pode olhar desde que começou essa questão das tarifas com o Donald Trump lá, a WEG parece que nem sentiu nada. Claro que eles estão sentindo um pouquinho, você olha lá, tem uma questão com outros custos lá e é justamente essas tarifas, que é o que não tem muito o que fazer, né? E eles até explicaram um pouco que existem certos contratos que foram feitos muito lá atrás, que estão sendo entregues agora, que não previam essa tarifa, né? Então vai fazer o quê? Vai cobrar do cliente? Então tem que segurar em casa, mas você vê que ela tem uma malha fabril multifuncional, né? Então se uma tarifa aperta de um lado, ela ajusta a produção do outro e aí ela vai. Então, o repasse de preço leva um tempo para aparecer com relação às tarifas, mas não é algo que ela tem sofrido tanto, tá? Então, esse foi um tema que muita gente perguntou toda hora. Impressionante como os caras gostam de falar das tarifas dos Estados Unidos, mesmo que isso não tenha atrapalhado tanto a operação da WEG. Os caras se preocupam muito com isso. Bom, e nós vamos aqui para o ramp-up das fábricas, né? Então, é até interessante olhar para isso daqui, porque eles estão fazendo muitos investimentos. E aí, uma outra pergunta boa que apareceu foi que existe uma expectativa de aumento nas despesas com o pessoal. E porque a fábrica de Betim vai ser entregue muito em breve. Então, o mercado notou que a margem EBITDA aqui ela teve uma leve acomodação, mas é porque a WEG já está contratando e treinando equipes para operarem as novas instalações antes mesmo delas começarem a produzir. Então isso é o famoso ramp up, né. Então, a diretoria confirmou que a fábrica de Betim já começa a adicionar receita com mais expressividade ao longo de 2027, e aí tem muitos investimentos globais acontecendo, né. Tem investimento lá no México, na China, na Turquia, na Colômbia.
no próprio Estados Unidos. Então, eles estão fazendo muitos investimentos para fazer com que a receita continue crescendo com muita sustentabilidade. Então, eh, assim, entra um custo agora, é até ruim, mas a receita vem forte logo em seguida, né. Então é uma preparação que a empresa tem feito para surfar a próxima onda de crescimento, que nós vamos dar uma olhada em que nova onda é essa que eles estão já chamando a atenção, tá. Então nós vamos aqui com os data centers, né, e soluções BESS, né. Então, sistemas de armazenamento de energia, né. Então, uma outra pergunta muito interessante que apareceu foi que a demanda, né, por inteligência artificial, processamento de dados, está exigindo uma infraestrutura elétrica brutal no mundo todo, né. E a WEG confirma que está posicionada para fornecer equipamentos de proteção, conversão energética, refrigeração para esses data centers, né. Então, sobre esse segmento de BESS, que são baterias industriais, mesmo com a chegada de novos concorrentes no Brasil, um diretor ele até fala isso, né, "Não, eu não enxergo a competitividade como negativo aqui, eu enxergo como positivo, porque isso me fala que tem mercado para a gente crescer e tem uma nova avenida de crescimento acontecendo aí, né". Então, mercado com mais players significa que o setor está amadurecendo e se expandindo muito rapidamente, né. E já tem uma nova fábrica aqui da WEG que está pronta para capturar essa demanda, né. Então, a WEG está se posicionando nesse setor de data center que, com certeza com esse boom da IA, que tem se tornado mais nítido ainda mais nesse ano, né. Você pode ver lá NVIDIA, SpaceX, pessoal explodindo de ganhar dinheiro lá e investindo muito, inclusive, né, eu vi o vídeo lá do Asvid, né, do CAPEX cavalar de Google, né. Então, primeira vez que eles geraram um fluxo de caixa negativo em muitos anos, mas é porque eles estão tentando criar um fosso competitivo aqui, né. E eles estão tentando criar distância, onde quem está lá atrás não vai conseguir pegar os caras mais na IA, porque os caras já estão muito à frente, porque estão botando muito dinheiro, né. Então, eh essa foi uma outra boa pergunta, e aí você consegue aí enxergar aqui que a WEG, conseguiu segurar um segundo trimestre, mesmo em um cenário de mercado muito desafiador, e tem aqui uma nova avenida para explorar nos próximos anos, né. Então, já podemos tentar enxergar algo nesse sentido aqui. E aí nós vemos o ciclo curto versus o ciclo longo, né. Como fica a receita daqui para frente, né. Então, principalmente pela desaceleração pontual do segmento solar e as variações do câmbio, né, nós vimos essa comparação, né, em relação ao ano passado, né. Só que a diretoria reforça que existe muitos novos pedidos entrando, que, existe muita demanda por transmissão e distribuição e motores de baixa tensão. Então, a partir do terceiro trimestre, esse efeito de baixa comparação alta diminui muito, abrindo caminho para a empresa retomar o ritmo de crescimento de 2 dígitos. Então, o ROIC da WEG continua em patamar muito elevado, prova que a alocação de capital é extremamente disciplinada, a empresa segue investindo valores cavalares, né, Capex de 3 bilhões no ano é muito dinheiro, para expandir fábrica no mundo inteiro, né. Então ela está preparando o terreno para continuar lucrando alto nos próximos anos. Isso que aconteceu nesses 2 primeiros trimestres foi forte base de comparação, não tem outra, e além do dólar, né. Então, quem soube aproveitar aqui a queda dos preços de ações e comprar um pouquinho mais, evitando todos esses ruídos de mercado, falando: "Tá caro, VEG é caro", né, nunca vai conseguir ter aí uma empresa de qualidade na carteira, tá certo? Então, aí o CAPEX, né, como eu já bem destaquei aqui, CAPEX fortes no mundo inteiro, né, então é é isso, tá. Essa é a WEG. O que que você achou aí das respostas da diretoria da WEG? Você acha que as tarifas nos Estados Unidos podem atrapalhar no curto prazo, ou a diversificação geográfica realmente resolve o problema da empresa, né? Então, tem uma visão de prazo aí, tem disciplina de capital e tem fortalecimento global para a companhia, tá? Então, muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Esse é o vídeo que eu gostaria de fazer. Esse é um vídeo que relativamente dá trabalho de fazer, tá? Vocês precisam me dar retorno sobre esse vídeo aqui, porque
dá trabalho, você tem que ir lá, ver a apresentação, aí tem que anotar, né, aí, assim, a apresentação não me deu trabalho, né, mas tem que passar esse negócio na IA ainda, enfim, isso dá um trabalhinho, então valoriza o meu trabalho, cara. Se inscreve nesse canal, não deixa de acompanhar esse canal, deixa o seu joia, deixa um comentário para fortalecer e muito obrigado por você que me acompanha até aqui, por você que me acompanha fielmente, né. Muito obrigado e até o próximo vídeo de, análise, de divulgação de sei lá como é que eu chamo essa série aqui, mas é uma série aí. Vamos lá, vamos pra cima. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu.